gente, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro e aí a gente começa com a nossa aulinha. Eu sou o Matheus, eu sou professor da RB English e também eu sou estudante de letras, estou no meu último ano, e eu estou aqui para fazer uma revisão com vocês sobre os 3 tempos verbais da língua inglesa. Não existem somente esses 3 tempos verbais, mas aqui a gente vai focar nesses 3 primeiros porque eles são ali os essenciais para o nosso entendimento da língua inglesa. Eu estou falando do Present Simple, do Past Simple e do Future Simple. É isso. Vamos lá. Vamos começar pelo Present Simple, que é o tempo verbal mais utilizado e que a gente costuma mais ver assim nas provas, no Enem e afim. Então vamos lá. Present Simple. Falando sobre ele. Como que a gente usa? Vamos começar aqui, vamos criar uma ideia de como a gente usa o Present Simple na língua inglesa. Principalmente para falar sobre hábitos cotidiano, aquele esqueminha de daily routine que vocês veem na escola. Então, é mais ou menos isso que a gente é mais ou menos assim que a gente usa o present simple. Mas ele também vai ser utilizado para falar sobre fatos, verdades, além desses hábitos e sobre a daily routine. Vamos lá. Tem uma coisinha aqui interessante para a gente falar sobre esse present simple. Talk about things in general. Então, para falar sobre coisas no geral, se eu quero falar que eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou usar o present simple. Eu gosto. Gosto, vamos associar com português. Gosto presente, então I like that. I like this. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Say that something happens all the time or repeatedly. Então, eu vou falar que eu vou usar o present simple para falar sobre coisas que acontecem o tempo todo ou repetidamente. O que seria uma coisa que acontece o tempo todo ou repetidamente? Nossos hábitos, a nossa daily routine. Por isso que chama rotina, né? Daily routine, rotina diária. E aí, o último ponto aqui, say something is true, aquilo que eu falei, para falar sobre coisas que são verdades. Ou seja, se eu quero falar que eu sou o Matheus, eu vou usar o present simple. I am Matheus. Simples assim. Aqui embaixo nós temos 3 exemplos. Eu vou ler aqui para vocês agora. Ó. People go to gyms when they need to exercise. Basicamente eu estou falando que as pessoas vão para a academia quando elas precisam fazer exercício. A outra frase. I usually visit my parents on weekends. Então, eu normalmente visito os meus pais nos finais de semana. Usually aqui é uma palavrinha que, se a gente trouxer de forma literal para o português, eu tenho usualmente. Só que usualmente não é uma palavra tão utilizada assim no nosso vocabulário. Então, eu posso trazer tranquilamente como normalmente ou geralmente, depende ali da palavra que eu quero utilizar. E parents, muita gente confunde com parentes, porque faz aquele falso cognato. Mas parents aqui é a palavrinha que a gente usa para falar sobre os pais no inglês. E a última, the earth goes round the sun. Isso aqui é um fato. A Terra gira em torno do Sol. Então, é isso. É assim que a gente vai usar o simple present. Tá. Vimos aqui então, vamos passar para o past simple. E aí a gente entende um pouquinho mais. Depois, no final, eu falo sobre a diferença desses 3 verbos. Tempos verbais, né? Vamos lá. Ó. Past simple. O que seria um past simple? É aquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre o passado. Simples. Só isso. Ou seja, eu vou usar para falar sobre situações que aconteceram determinado tempo atrás e já se encerraram. Então, passado. Simples. Vamos lá. We use the past simple to mention finished activities in the past. Então, eu vou usar aqui para falar sobre atividades no passado. Mention activities that do not have any relation with the present. O que seria isso? Falar sobre atividades que não têm nada a ver com o presente. Não é que aquela coisa que eu fiz no passado não vai influenciar em nada no meu presente, mas sim que não tem relação, porque aquilo já acabou. Tudo bem, pode ter suas consequências, mas a atividade em si já se encerrou. É isso. Examples.
I worked as a secretary 5 years ago. Eu trabalhei como secretária 5 anos atrás. Ou secretário, né? Tanto faz. O que eu tô falando aqui? Eu, há 5 anos atrás, estava trabalhando como secretário. Ou secretária. We watched the movie last night. Last night, olha só. Last night é noite passada. É um período que já se encerrou. E a gente assistiu um filme ontem à noite. Simples. She had a great job last year. Ela teve um ano ótimo. Ano passado. Ou o ano passado dela foi ótimo. Enfim, a gente pode trazer para o português do jeito que a gente achar melhor. Mas é assim que eu vou utilizar o past simple para falar sobre coisas que aconteceram no passado que não tem tanta relação com o presente agora, ou coisas que simplesmente aconteceram e se encerrou por isso, ficou por isso. Agora, vamos lá para o future simple. Esse future aqui, ele é bem tranquilinho de entender. Por quê? Porque ele tem palavrinhas certas para a gente conseguir colocar, para a gente conseguir identificar esse futuro. Então, assim, não vai ser problema nenhum de entender como que esse tempo verbal funciona. Ó, we use will plus a verb to announce a new decision. We use begin to, be going to, não begin, be going to plus a verb to announce a decision that was already taken. Olha só. Duas palavrinhas aqui. Will e be going to. Na verdade, né? Be going to não é uma palavrinha só, mas vamos considerar que seja. Will e be going to. Eu utilizo dessas duas palavras para indicar o futuro. Uma vai diferenciar da outra, mas assim, no geral, é bem tranquilo de entender, bem fácil de saber a diferença e quando utilizar uma ou outra. O will a gente vai usar para falar sobre decisões novas, para anunciar uma decisão nova. Por exemplo, let's have a party. That's a great idea. We'll invite lots of people. Olha só. Então, uma pessoa teve a ideia de fazer uma festa. Let's have a party. E aí, né, ela mesma pensou assim, that's a great idea. É uma ideia legal. We'll invite lots of people. Olha só. Ela acabou de ter a ideia de fazer uma festa. E nesse exato momento, ela pensou, vamos convidar muita gente. Por isso, eu usei o we will. We will. Que aqui no caso, né, tá como uma short form, tá will. A gente fala tudo junto. E aí, na segunda frase, ó, we use be going to plus a verb to announce a new decision that was already taken. O que é uma new decision? Não new decision. O que é uma decision that was already taken? O que seria isso, né? É uma decisão que já foi tomada. Ou seja, eu estou falando sobre essa decisão, mas que já teve um planejamento antes. Eu já sabia dessa informação, dessa decisão antes. Então, olha só. Sarah and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. O que seria isso? Eu e a Sarah, ou a Sarah e eu, decidimos fazer uma festa. Nós vamos convidar muita gente. Eita, eu acho que a minha câmera está em cima do... minha câmera está em cima da frase. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, como que eu faço? Aqui. Não, acho que é só eu colocar isso aqui. Aí eu coloco... Ih, não dá certo. Tá, calma lá. Deixa eu esconder minha câmera, aí vocês conseguem ver. Ih, foi. Bom, ó, então, Sarah and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. É isso. Então, olha só. O going to anunciar decisões que já foram tomadas previamente. Will, decisões que a gente acabou de tomar. São aquelas decisões rápidas. Por exemplo, você vê ali que vai chover. Você viu que vai chover, você está saindo de casa e você fala assim,
I'll take an umbrella. Vou pegar um guarda-chuva. É isso. Simples assim. Bom, essa revisão é bem rapidinha. É só para vocês entenderem mais ou menos como que cada tempo verbal funciona e como cada tempo verbal é aplicado em um determinado contexto. Tem algumas palavrinhas que a gente consegue identificar para ajudar a gente a identificar esse tempo verbal. Por exemplo, aqui, já que eu estou aqui no Present Simple, não, já que eu estou aqui no Future Simple, vamos falar sobre ele. Sempre que eu tenho o will numa frase, eu vou estar falando do futuro. Sempre que eu tenho going to, eu vou estar falando do futuro também. Como é que eu vou saber se eu não tiver um will, se eu não tiver um going to, mas mesmo assim essa frase estiver no futuro? É possível isso? Sim, é possível. Só que vai acontecer da mesma forma que acontece no português. Por exemplo, quando eu falo eu trabalho amanhã. Eu trabalho. Se eu ignorar o amanhã, eu trabalho simplesmente é presente. Agora, quando eu coloco a palavrinha amanhã, eu tenho o sentido de futuro. Porque eu estou falando do dia de amanhã. Amanhã é sempre o futuro. Então, eu trabalho amanhã é uma frase do futuro. Agora, isso funciona da mesma forma no inglês. I work tomorrow. Eu trabalho amanhã. Então, assim, se eu tiver o will, se eu tiver o be going to, é futuro. Mas também se eu tiver uma frase que esteja no presente, mas com a palavrinha que indique futuro, eu estarei falando do futuro, claro. Amanhã, mês que vem, ano que vem, semana que vem, qualquer frase, qualquer palavrinha que indique um tempo futuro, vai transformar essa minha frase em futuro. É só a gente entender isso. Vamos voltar lá pro Present Simple. Deixa eu voltar aqui. Voltamos aqui para o Present Simple. Como que eu vou saber se uma frase está no Present Simple, está no Past Simple ou no Future Simple? Eu tenho aqui, ó. People go. Go é um verbo do presente. I usually visit. Ó, aqui tem duas palavrinhas que a gente consegue associar com o Present Simple. Usually, que é normalmente. Eu sempre falo normalmente quando eu estou falando algo do presente, né? Dificilmente eu vou falar no futuro isso. Eu normalmente irei. Isso não funciona tanto. Eu estou falando no português, mas a gente consegue levar essas coisinhas para o inglês também, tá? Então, é só a gente fazer a associação. Visit aqui é um verbo do presente, que seria visitar. Então, assim, se eu vejo que o verbo ele não está com nenhuma modificação, eu posso falar que essa minha frase está no presente. Quando eu falo nenhuma modificação, eu incluo junto os modal verbs, que no caso ali, né, falando sobre o futuro, seria o will. Por quê? Quando eu coloco um will na minha frase, eu tenho um modal verb, que é esse will, né, e o meu verbo principal ele não vai precisar de alteração. Aí ele vem na forma do presente, porém o will transforma a minha frase para o futuro. Mas aqui, vocês podem ver que não tem nada. Não tem will, não tem going to. Eu só tenho simplesmente o go. People go. I usually visit. E aí, olha só. A última ali, eu tenho o verbo go, só que com um ES no final. Por que eu tenho um ES no final aqui? Porque eu estou falando da Terra, the earth. The earth eu posso transformar em it. It goes round the sun. Se eu tenho goes aqui, se eu tenho it, eu preciso... Melhor, se eu tenho go e se eu tenho it, eu preciso colocar esse ES no final. É aquela regrinha gramatical que fala que sempre que eu tenho he, she ou it, eu preciso colocar um S no final do meu verbo. Se eu tenho um verbo que termina com o, que é o meu caso aqui, go, eu tenho que colocar um e junto, goes. Agora, passando aqui para o past simple. Como que eu identifico aqui um past simple? Eu tenho duas formas. Eu tenho o regular verb e eu tenho o irregular verb. O regular verb é muito facinho de identificar. Por quê? É só você ver qual palavrinha vai estar com o ed no final. Claro, palavrinha essa que representa uma ação. Por que eu falo palavrinha essa que representa uma ação? Porque tem adjetivos no inglês que possuem esse ed no final.
mas não necessariamente vai indicar uma ação. Então vamos focar em ação. Por exemplo, worked, watched. Worked, trabalhei. Watched, assistiu ou assistimos, né? We watched it, nós assistimos. I worked, eu trabalhei. E aí eu tenho she had. Had aqui, ele já não está incluído no regular verb. Por quê? Ele não termina com ed no final. Mas, mesmo assim, é um passado. Quando quando um verbo, ele vai para o passado e ele não termina com ed, a gente chama ele de irregular verb, que é o verbo irregular. Os verbos os verbos irregulares, eles são um pouquinho mais complicados da gente pegar, porque eles não têm uma forma padrão. Por isso até que eles chamam irregulares. Então, assim, para a gente entender que esse verbo é irregular, a gente tem que estudar um pouquinho, dar uma analisada, fazer uma leitura de algumas listas de verbos irregulares para a gente poder captar. Mas assim, no geral, pelo contexto, a gente consegue entender que aquele verbo ali está sendo utilizado daquela forma e se ele não está igual ao presente e ele está diferente, ele só pode estar no passado. Ou no past participle, que sendo utilizado da forma correta vai representar o passado também. Past participle a gente não precisa comentar tanto aqui, mas a forma past simple do verbo é bem tranquila de identificar, ok? Bom, eu acho que, por enquanto, a gente está bem ok. É uma revisão bem rápida. A gente pode voltar mais para frente para introduzir um pouco mais, para aprofundar um pouco mais em outros tempos verbais, como por exemplo o present perfect, que eu acabei de falar aqui, né? Past participle, a gente usa no present perfect. Mas é uma coisinha ali que já é um pouco mais... que a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo. A ideia desse vídeo aqui é fazer uma revisão rapidinha, então eu acho que por hoje a gente pode parar por aqui, tá bom? Então, só pra gente identificar o que a gente falou, past simple, future simple e present simple nessa aulinha aqui, utilizando os materiais da RB English, ok? Bom, deixa eu voltar com a minha câmera aqui. E aí, a gente vai ficando por aqui. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha pra Letícia, que ela me encaminha, ou mesmo, né, eu passo meu número para vocês, e aí vocês podem tirar essas dúvidas direto comigo. Certinho? Muito obrigado e até uma próxima.